Boa noite a todos, senhoras e senhores. Vou declinar a nomeação de todas as autoridades, são tantas que nos honram com a presença à noite. São Bento do Sul é uma cidade ordeira, de gente ordeira, honesta, pacata e trabalhadora. A seriedade é uma qualidade que impomos no nosso dia a dia. Advogo há 25 anos e sei que as lides que tramitam nesta comarca sempre contam, pelo menos em um dos polos, com gente honrada e honesta. Contamos com uma maioria maciça de advogados igualmente sérios, honestos e dedicados, que honram os compromissos e acordos que muitas vezes são firmados verbalmente. A burla à legislação, aos princípios e à ética é uma atitude que raramente se vê, e quando ocorre é rechaçada com vigor pelos próprios operadores do direito. Neste cenário, quando temos no judiciário magistrados que assim também atuam, a justiça se faz com a grandeza que o termo bem exprime. Justiça na mais nobre acepção da palavra. Além de advogado, tive a oportunidade de atuar como prefeito e vereador, onde os interesses defendidos extrapolam a simples defesa dos interesses de um cliente específico, onde os interesses defendidos são de toda a coletividade. E nesta condição de homem público, tive a oportunidade de atuar juntamente com o Dr. Romano José Ainsweiler. Quando pude demonstrar que minha atuação buscava o interesse coletivo, jamais recebi um dar de ombros, uma indiferença ou um desprezo do magistrado. A isto, considero que nossos interesses coincidiam, o interesse público em primeiro lugar. Nestes últimos 25 anos, convivi com vários magistrados que passaram por nossa cidade. Alguns mais receptivos, outros mais introspectivos, alguns mais serenos, outros mais explosivos, alguns mais protocolares, outros mais expansivos, alguns mais abertos ao diálogo, outros mais recalcitrantes. Sempre atuei considerando que um juiz não é mais do que um advogado e nem mais do que um cidadão. É uma pessoa que tem a razão do seu ofício e o poder, dever de proferir decisões. E em virtude disso, não poderia eu, como advogado, me acovardar perante a autoridade do juiz. Felizmente, em raríssimas situações me vi obrigado a fazer um enfrentamento perante o magistrado. A pessoa do juiz Romano José Ainsweiler permite que eu possa, com toda a liberdade e responsabilidade que meu ofício exige, exercer a advocacia em sua plenitude. Pessoa de fácil trato, sereno, lúcido e respeitoso, faz com que aqueles que buscam a justiça encontrem a oportunidade de exercerem validamente os seus direitos. Ganhando ou perdendo uma ação, a decisão recebida faz com que o advogado e seu constituído recebam tal decisão com serenidade, sem nenhum sentimento de injustiça. Nunca tive o desprazer de sentir que uma decisão contrária à sua foi claramente injusta, daquelas em que a pessoa se sente aviltada, humilhada, desprezada. Recursos são comuns, normais, mas jamais sair de uma lida com o sentimento de ter sido deliberadamente prejudicado. Posições antagônicas são uma realidade quando se opera o direito. Mas são e devem ser apenas entendimentos antagônicos, nada mais do que isso. O Dr. Romano José Ainsweiler assimilou com muita propriedade a índole do povo de São Bento do Sul. Obviamente que não aprendeu aqui a ter esta postura. É que a sua índole é a mesma do povo de nossa cidade. Não fosse natural de outra cidade, poderíamos tranquilamente afirmar que o Dr. Romano é são bentense de nascimento. Por isso, nossa cidade o adota através dessa sessão solene, como cidadão são bentense. Assimilou com tranquilidade as nossas características, nossa cultura, nossas virtudes. E como homem público que também o é, considero que suas decisões buscam também o interesse coletivo. Quero rapidamente narrar um episódio por mim vivenciado que demonstra como é o julgador Romano José Ainsweiler. Certa feita, ingressei na sala de audiências, onde as provas seriam produzidas. O Dr. Romano, como é do seu método de trabalho, havia estudado o processo até onde já havia andado. Tentou uma conciliação entre as partes e fez um comentário de que esta seria a melhor solução para a minha cliente, porque as provas até então caminhavam no sentido de uma improcedência.
Mas minha cliente teve respeitado o seu direito de produzir provas, e diante de tais provas, houve a mudança de posicionamento do magistrado. Entrou com um posicionamento e saiu com outro. Enfim, a ação que caminhava para uma improcedência foi revista, e minha cliente foi vencedora. Indiferentemente do resultado, saí naquele dia da sala da audiência com a clara impressão que ali se encontrava um juiz que se curva à verdade dos fatos, que autoriza e até mesmo busca a verdade dos fatos, sem melindres, sem arrogância. Também quero deixar registrado o esforço que o Dr. Romano José Einsweiler, junto com a OAB de São Bento do Sul, e na época com a Prefeitura Municipal, que eu comandava, foi decisivo na busca e temos conseguido a 3ª vara da comarca de São Bento do Sul. Os advogados mais velhos como eu sabem que isso deu uma celeridade muito grande ao Judiciário de São Bento do Sul. Senhor desembargador presidente, nossa cidade hoje conta com 3 magistrados de excelente qualidade, tanto intelectual como moral. Juízes que dignificam o poder judiciário e que passam para a nossa população o feliz sentimento de que aqui, em São Bento do Sul, a justiça prepondera. Hoje, temos orgulho de ter no panteão do Poder Judiciário mais 3 são-bentenses, por nós adotados, que honram nossas tradições, da mesma forma que temos imenso orgulho de poder contar no Tribunal de Justiça com o desembargador Ricardo Resler, outro são-bentense de imensas qualidades. Concluo afirmando que esta sessão solene é para conceder a honra de uma pessoa que não é nascida em nossas terras ser considerada como tal. Mas a honra maior é de nossa cidade. Parabéns, são-bentenses Romano José Einsweiler, Edson Luiz de Oliveira e Luiz Paulo Dal Ponto Lodete. E muito obrigado, em nome do povo de São Bento do Sul, por os senhores terem escolhido nossa cidade para exercerem a digna função de magistrados. Muito obrigado. Dr. Romano José Einsweiler é filho do engenheiro civil Romeu Anselmo Einsweiler e da professora Norma Lúcia Michele Einsweiler. Natural de Araranguá, estado de Santa Catarina, onde nasceu em 22 de setembro de 1962. Foi auditor fiscal da Receita Estadual e é juiz de direito desde o ano de 1993, tendo sido juiz assessor da presidência do Tribunal de Justiça nas gestões dos desembargadores Amaral e Silva, Pedro Abreu e Souza, Varela. Foi juiz assessor da presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros e presidente do Conselho Fiscal da Associação dos Magistrados Catarinenses. Foi diretor-geral da Escola Superior da Magistratura e é autor de diversos livros jurídicos, estudos e artigos publicados no Brasil e em Portugal. Foi professor de Direito em várias universidades brasileiras, com destaque para a Univale, Unisul, Sesusc, FURB e Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina. É especialista em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Especialista em Gestão Pública pela Fundação Escola Superior de Administração Pública. Mestre em Relações Internacionais pela Universidade do Minho, Portugal. Mestre em Gestão Pública pela Univale e doutorando em Direito com dupla titulação pela Univale e pela Universidade de Alicante, Espanha. Teve a felicidade singular de ser promovido para a comarca de São Bento do Sul, onde é titular da primeira vara desde o ano de 2008, tendo presidido, como juiz eleitoral, 2 eleições na cidade. Ocupa atualmente o cargo de diretor do Foro da comarca. Em sua primeira gestão como diretor do Foro, conquistou para a comarca de São Bento do Sul a instalação da 3ª vara, juntamente com o então prefeito Fernando Malon, o que significou espetacular agilização no julgamento dos processos e maior qualidade dos serviços prestados pelo Poder Judiciário, atendendo a antiga e justa reivindicação da comunidade, e em especial dos colegas advogados,
os quais trata com sincero respeito e deferência. Agora, em sua segunda gestão como diretor do foro, viabilizou, junto ao eminente presidente da Corte Catarinense, desembargador Nelson Schaeffer Martins, a reforma total do prédio do Fórum, com um significativo investimento financeiro em prol da comunidade são-bentense. Aqui, nesse mesmo clube, realizou o lançamento de seu livro Dimensões do Sistema Eleitoral, o Distrital Misto no Brasil, evento que contou com a presença de vários juristas de ponta, dentre eles o então presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Souza Varela, do juiz do mesmo tribunal, desembargador eleitoral Márcio Luiz Fogaça Vicari, e do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Amaral e Silva. Ele e a esposa, a advogada Cláudia Galiberni Ferreira, trouxeram para São Bento do Sul curso de pós-graduação em Direito Processual Civil, permitindo ainda maior qualificação dos advogados da região. Junto com a família, elegeu São Bento do Sul como seu lar, aqui construindo sua casa, sendo o maior patrimônio e sua maior ventura ter tantos e tão sinceros amigos na cidade, ser filho de Dona Luci, ser casado com Cláudia e pai de Heitor e Pedro Antônio. Convidamos o vereador Fernando Malon e o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, o vereador Edmar Geraldo Salomão, para procederem à outorga do título de cidadão honorário de São Bento do Sul ao senhor Dr. Romano José Ensweiler, bem como presenteá-lo com a bandeira do município. Convidamos os vereadores Claudio Omar Votroba, Márcio Drevek, Peter Alexandre Knoibiller, Nivaldo Bogo e Ricardo Malinowski para que procedam a entrega de flores às esposas de nossos homenageados dessa noite, senhoras Cláudia Galiberni Ferreira, Carolina Fagotti de Almeida Lodete.
A senhora Sônia Schatzman de Oliveira, infelizmente não pôde se fazer presente, mas eu convido o Dr. Edson para recebê-las. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo doutor Odson Cardoso Filho, presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses.